Olá, pessoal! Demorou, a conexão aqui não estava boa. Estou aguardando vocês chegarem. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Estava aguardando vocês chegarem, a conexão não estava boa. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Vamos abordar algo que muita gente sente e não se dá conta. Tem muita gente que se dá conta, mas a maioria não se dá conta, que é, o tema é inveja. Vamos conversar sobre inveja. Quem sabe o que é inveja? Quem sabe o que é inveja? Quando a gente deseja algo do outro, a gente quer o lugar do outro, as conquistas do outro. Inveja é muito diferente do que admiração. Admiração, você vê o outro, você observa o outro e você admira as conquistas do outro e às vezes almeja ter o mesmo tipo de conquista, mas não quer especificamente ter a conquista do outro. Então, isso aí envolve a admiração e é bastante diferente de inveja. Inveja você não suporta, a pessoa não suporta ver o sucesso do outro, não suporta ver que existe alguém que é melhor do que a pessoa se sente. E geralmente os invejosos, eles acham que a maioria das pessoas são melhores do que eles, então são extremamente competitivos. É uma competição velada, às vezes até a pessoa... Opa, acabei empurrando aqui. Às vezes até a pessoa se acha competitiva e não sabe que por debaixo desse pano de competição existe uma inveja enorme. Uma inveja que é totalmente debilitadora da qualidade do outro. Quando o outro está próximo, fica sendo como se fosse um grande inimigo. Agora, o problema principal é que a maioria das pessoas que possuem inveja, elas não se dão conta de que tem inveja, elas não têm percepção nenhuma. Muitas vezes elas se sentem injustiçadas e elas acham que o mundo está devendo para elas. Por isso que eu quis muito colocar esse tema na live de hoje, porque como eu abordo muito sobre narcisismo perverso, sobre relacionamentos abusivos, a gente vai pensar na inveja como um aspecto do relacionamento abusivo e não obrigatoriamente é um narcisista perverso que está dificultando a vida da pessoa, mas uma pessoa extremamente invejosa. E a gente vai ver também as características. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos, super bem-vindos. Eu estou dando um começo aqui, começando a abordar sobre o que significa inveja, sobre as nuances da inveja. A gente sabe que inveja é tudo que não é admiração. Tá? A admiração é a antítese da inveja, não é? Então, quando você admira uma pessoa, você almeja até alcançar coisas que essa pessoa alcançou, mas não o sucesso específico da pessoa. A pessoa não é seu alvo. A pessoa é fonte de inspiração para você. É muito diferente do que a pessoa ser o seu pior inimigo porque ela alcançou e você não. Então o olhar é bem diferente quando a pessoa admira. Quando a pessoa sente inveja, ela quer destruir a percepção do outro de que ela está conquistando e quer minimizar as conquistas. Isso daí funciona de um modo bastante importante quando a pessoa está num relacionamento abusivo. Isso se torna abusivo pelo excesso de inveja. Mas, por outro lado, a inveja também, ela tem as pessoas que são invejosas e que tem uma característica de personalidade invejosa e que elas vivem deprimidas achando que o mundo tem mais oportunidades do que elas próprias e que elas são pessoas bastante importantes, mas que elas não dão certo de maneira alguma e ficam com aquele olhar de inveja para o resto da humanidade. É uma característica de personalidade de pessoas que são
tem um cunho bem artístico, aí eu já penso até em questões de enneagrama também. Então é uma característica de personalidade que pode, claro, e precisa e deve ser mudada até para a pessoa se sentir melhor. E vem um sentimento de menos-valia muito grande e acha que o mundo tem mais oportunidades e que a pessoa veio com uma tatuagem no corpo dizendo: eu vou ser vítima da história da humanidade porque não vou ter as oportunidades que a maioria das pessoas que eu olho tem. Então essa é uma inveja que já é mais pro lugar patológico. Verinha linda, Marta, bem-vindos. Então eu vou falar um pouquinho sobre a inveja. Tem umas coisas interessantes para eu falar sobre a inveja e detalhar que tipo de invejoso que existe para vocês saberem muito claramente o que é inveja, porque muitas vezes vocês acham que não é inveja, vocês acham que é um amigo que está falando algo sobre você ou está agindo em relação a você e te deixa com certo desconforto e você acha assim: não, eu não vi direito, não, isso daqui é inveja sim. Então quando vocês perceberem que é inveja, inveja é inveja e vocês precisam saber como se defender e como não ficar identificados com esse tipo de energia que a gente fala que seca a pimenteira, né? Sabe aquele olhar assim, que acaba secando as flores de casa, que o pessoal coloca incenso, coloca coisa para não pegar inveja? É uma energia, uma psicobioenergia, e aí eu já vou falar psicobioenergia. Você solta uma energia que ela tem uma letalidade, ela existe como um conteúdo desestabilizador do outro, isso aí é fato, é fato. Então vou contar a princípio para vocês uma história interessante, né? É uma história que se fala que é o arquétipo que mostra uma pessoa muito invejosa e ela morava num lugar. É uma historinha. Ela morava num lugar, para você ver o nível para onde que pode chegar o invejoso, né? Morava num lugar e de repente aparece uma fada. Não sei se vocês conhecem essa história, é bem interessante. Aqui fala assim: não é todo mundo que sente inveja? Sim, as pessoas podem invejar, mas existe a inveja patológica e é a pessoa que fica com inveja 100% do tempo, querendo deixar o outro menos para ela se sentir mais. Mas vamos lá para a história. Vou focar aqui na minha história, aqui, que é bem interessante. Então, aí tinha um cara que morava numa casa e tal, e ele tinha aquela questão da inveja dentro dele. E de repente, num belo dia, aparece uma fada. E a fada chega para ele e fala assim: olha, eu vim aqui para satisfazer todos os seus principais desejos, o que você mais quer na vida. Aí o cara fala assim: não é possível, olha, eu sou uma pessoa que estou querendo muito, não é possível que chegou a fada que vai me conceder os desejos. Mas você pode escolher os desejos, assim, o desejo principal que vai te deixar mais satisfeito. Muito bem. Ele ficou pensando, no meio do que ele pensou, a fada falou assim: esqueci de falar uma coisa. Para esses desejos serem satisfeitos, só tem um detalhe: eu vou ter que eu vou dar para o teu vizinho em dobro. Então o que você desejar e você conseguir, o teu vizinho vai ter em dobro. Aí ele ficou todo ressabiado, como que o vizinho dele ia ter em dobro do que ele tinha, e ele que teria que ter as melhores coisas, ele ia ter inveja do vizinho ter o dobro. E aí o que ele escolheu? Ele falou assim: eu já sei o que eu quero. Eu quero que você me tire um olho. Entenderam? Você me arranque um olho. Então, esse é o invejoso. Ele prefere não ter a alegria da autoconquista porque ele está de olho no outro. Então, quando a fada diz: o que você mais deseja, você pode pedir que eu vou realizar. Só que quando eu realizar o que você mais deseja, o seu vizinho vai receber em dobro, e esse é o modo de você receber o que você mais deseja na sua vida. E o que ele faz? Eu quero que você arranque um olho de mim.
Este é o arquétipo do invejoso. Ele não se importa em se prejudicar, um horror mesmo, Marta. Ele não se importa em se prejudicar desde que o vizinho seja mais prejudicado do que ele e no momento onde ele pode ganhar algo que ele desejou demais. Então, é isso. Agora, existe um outro termo em alemão que eu não me recordo direito, e esse termo ele é muito usado em alemão, é uma figura de linguagem em alemão, depois eu vou procurar, vou até escrever aí para vocês. Esse termo, ele é uma expressão que diz satisfação pela dor do outro. Então, existe um termo falado numa língua estrangeira, no caso no alemão, que as pessoas falam, olha, esse daí tem satisfação pela dor do outro. É uma palavra só. E ele é bastante usado. Então, a gente vai pensar um pouquinho na inveja como satisfação pela dor do outro, que vai me dar um prazer, certo? Então, vamos pensar um pouquinho por que as pessoas têm inveja e o que é que faz dentro desse espectro de abuso as pessoas terem invejas do outro. Então, o que a gente inveja? A gente inveja algo que a gente supostamente não tem, porque não tem e gostaria de ter e não suporta ver no outro. Então, quando a pessoa está adoecida, ela tem uma obsessão de ver, assim, aquilo que a gente fala, de ver pelo em ovo, numa linguagem bem coloquial. Então, absolutamente tudo que significa a existência do outro vai causar inveja e o abusador vai querer destruir. Mas existem formas muito sutis e muito delicadas de destruição do outro através da inveja. Então tem vários tipos de inveja que a gente pode não entender que é inveja, e eu falei no início da live que especificamente não são abusadores, não são narcisistas perversos, mas são pessoas que estão totalmente ligadas em ver o que o outro tem a mais do que você. O que acontece? Por que as pessoas são assim? Eu vou dar tem um assunto psicológico, né, que é dentro de uma autovisão muito profunda de menos-valia da própria pessoa, e a pessoa não suporta ver no outro algo de identidade, porque vai ofuscar e vai mostrar para ela o quanto que ela se sente inferior. Então ela prefere ver o outro como inferior do que entrar minimamente em contato com algo que mostre para ela esse complexo de inferioridade, essas crenças negativas que ela tem sobre si mesma, e que ela prefere não olhar jamais e prefere destruir no outro qualquer percepção de bem-estar que o outro possa ter. Então, esse é um aspecto da inveja. Outro aspecto que eu vejo que surge a inveja com muita potência na nossa atualidade é a demanda do século XXI, que é extremamente competitiva, é nossa sociedade. A nossa sociedade, ela quer mostrar quem é melhor do que o outro, é uma sociedade extremamente competitiva. Então, se você tem uma calça legal, que é uma calça da moda na hora, e aparece alguém com uma calça melhor, você logo em seguida, não falo que a maioria das pessoas, mas ela vai invejar a calça, e muitas vezes ela vai até, você comprou calça assim, vai botar algum defeito e vai falar alguma coisa porque ela não está tão na moda quanto o outro. Então nós estamos exatamente numa sociedade altamente competitiva, onde o teu cabelo tem que ser mais bonito do que a da tua amiga. Então, você tem que ser mais magra, a cultura da magreza, inclusive gerando adoecimentos em relação a como você come, transtornos alimentares gravíssimos. A gente pode pensar também nessa cultura competitiva e invejosa, onde as pessoas entram num estresse contínuo, onde retira o sono da pessoa, tem bastante ansiedade. Tudo isso daí por conta de uma competição e uma inveja do que o outro tem, do que eu ainda não tenho, e como que eu posso rapidamente, porque tudo é efêmero, posso rapidamente perder espaço nesse mundo rápido de como as coisas vão mudando. Então eu tenho que estar síndrome, me lembrei do
que tem aquela síndrome de missing, é aquela síndrome que você parece que está perdendo alguma coisa, o tempo todo você está perdendo algo, você está perdendo algo, você está perdendo algo. Tem uma expressão em inglês que fala. Então, é essa sensação que as pessoas costumam nadar em cima do outro, esbofetear o outro e se tornar insensível ao sucesso do outro, porque se você se tornar sensível ao sucesso do outro, você é menos e você está se afogando, e logo você vai ficar transparente e você vai desaparecer nesse universo competitivo. Então não dá para o outro aparecer e para você aplaudir o outro. Existe uma inveja, existe uma necessidade de você não se auto-superar, você superar o outro. Olha isso, gente, você superar o outro. E aí, como que você faz se você está num ambiente de trabalho, se você está dentro da tua casa, se você está num relacionamento? Existe esses tipos com amigos, esses tipos de inveja onde você não percebe direito como que você está sendo invejado. E aqui o Daniel falou algo assim bastante interessante, que é: e energeticamente, você pode ser afetado energeticamente pela inveja alheia. Aquilo que eu falei no início da live e que eu vou retomar agora, que você não percebe que está sendo invejado, você começa a sentir um mal-estar tremendo, existe uma psicobioenergia, você realmente recebe a psicobioenergia do outro, porque é aquela energia que é para te destruir, é para você ser menos mesmo, e para você se sentir menos do que o próprio invejoso. Então, todas as artimanhas possíveis e imagináveis, elas vão ser usadas para que você se desestabilize, para que você se sinta inadequado, para que você não se sinta tão bom quanto você pode ser. Então, esses invejosos crônicos, eles não vão conseguir jamais aplaudir uma vitória sua. Eles vão colocar um defeito em todas as suas conquistas, nunca vai ser suficientemente bom. É sim um vampirismo. Boa noite para você, Anais, de Portugal. É um vampirismo. Eu estou dando umas olhadinhas aí no que vocês estão falando também rapidamente. Estamos todos conectados. E falando dessa importância e desse tipo de energia que a Verinha falou bem, escreveu bem, vampira, e o Daniel também, que ela acaba desestabilizando quem não está avisado e não percebe que está sendo invejado. E como que a pessoa pode se desestabilizar mesmo quando ela sabe que está sendo invejada? Então, qual é o tipo de armadura, de vestimenta que você pode ter para você não ser fragmentado, não entrar num colapso de mal-estar por conta de receber uma carga excessiva de inveja do outro? Então vamos falar um pouquinho dos tipos de inveja que tem, depois a gente vai falar desse resgate, de como que as pessoas podem se resgatar e ficarem imunes a esse tipo de inveja. E o principal daqui é você conhecer quando você está sendo invejado, até por um olhar. Você pode olhar e pode receber essa carga negativa que tem energia. Nós somos feitos de pura energia, né? Então, o que é vamos dar um tipo de invejoso, que é aquele invejoso que ele tem aquele semblante de mal-estar, de pessimista, que as coisas nunca vão dar certo. Então, todas as suas conquistas ele vai desmotivar dizendo que algo de errado, ele é um crítico, que ele entra no lugar do suposto saber, ele se coloca nesse lugar. E ele se coloca como aquela pessoa que vai te trazer um sentido de que não é tão bom assim aquilo que você está vivendo, que tem alguma coisa que você não percebeu, um lado sombra e que você não está percebendo. Então toda aquela tua alegria pela tua conquista, ele tem a maestria de minar, porque ele tem uma lógica, entre aspas, do mal, né? Uma lógica pessimista que vai minar a sua moral,
o seu sentimento de bem-estar naquele momento, ele vai trazer uma percepção distorcida de que não é bem assim, a tua alegria não é tão alegre quanto você está imaginando e que tem alguma coisa que você fez errado e que não vai dar muito certo e que você tem que prestar atenção e que não é bem assim, ou que tem outra coisa para você fazer que você ainda não fez. Então, tem esse tipo que a gente pode chamar de invejoso, que é aquele que te desmoraliza, aquele pessimista. Aliás, todos querem te desmoralizar, né? Então, a gente vai para aquele que é competitivo, mas ele não vai contar para você que ele é competitivo e ele não vai contar nem para ele que ele é competitivo. Ele não vai contar isso daí para ninguém. Mas o que ele vai fazer com você? Ele vai mostrar com ações, ele vai mostrar com palavras o quanto que ele é melhor, o quanto que ele já fez ou faz coisas melhores do que você. Então, o centro das atenções vai ser ele, quer dizer, você está contando de uma maneira que você quer compartilhar, ou você comprou algo novo, ou você conquistou algo no teu trabalho, ou você está feliz, E o foco vai ser ele, porque ele vai mostrar uma situação onde ele é mais feliz, onde, hoje eu falei em público, eu falei muito bem. Aí ele muda o foco, fala assim, não, falar bem é como fulano, ele vai triangular. Vai falar assim, falar bem é como fulano fala. Porque ele fala assim, assim. E olha, para te falar a verdade, eu não vi você falando em público assim. Então ele vai minar, vai competir com você, e às vezes não é nem ele que se coloca na competição, mas ele vai minar toda a tua autoestima, mostrando que existe um terceiro, ou ele próprio, que viveu experiências mais importantes do que você está vivendo naquele momento. Então toda a tua alegria vai para a casa do chapéu. Fala se não tem energia negativa aí. A gente está falando, parece uma coisa esotérica, mas não é esotérico. A gente vai pensar exatamente na situação de mal-estar que causa na pessoa. Então, se você está com a tua energia vital reluzente, você leva um balde de água fria, óbvio que alguma coisa você... E você, quando está dividindo algo de muito bom, você não está pensando em se proteger com medo de que alguém vai te quebrar naquele momento. Você está compartilhando na confiança que as pessoas vão também compartilhar da sua alegria. Então, vocês podem saber que na nossa atualidade, sinto muito em dizer isso para vocês, existem os invejosos que estão à espreita. Então, em vez de eles cuidarem da própria vida, eles acham que estão cuidando da própria vida, diminuindo o outro em todas as características, porque eles têm um autoconceito muito baixo e não estão ligados na própria prosperidade, no movimento de prosperidade que eles próprios podem ter. Então eles ficam de olho querendo colocar toda a sorte de defeito em você. Então, se você falou um pouquinho mais alto, é porque você falou mais alto. Se você se desorganizou em algum momento, então só fica olhando você nas críticas e jamais vão reconhecer as suas qualidades. Então, a maior vítima desses invejosos são as pessoas que ficam em busca de reconhecimento, porque elas ficam presas no tempo e no espaço, vão dizendo as coisas, falam, pô, mas não me reconhece de nenhum jeito. Não, gente, não vai reconhecer. Esquece, o invejoso não reconhece o outro. Ele já nem reconhece que ele tem inveja. E quanto mais reconhecer algo de bom do outro. Então, se esse outro ficar preso nesse lugar, o invejoso já ganhou o dia, já ganhou a vida. Porque ele já diminuiu o outro suficientemente e ele já vai ter menos trabalho, que ele vai ser menos do que ele. Esses são os invejosos aí que estão rondando por aí, não é? E tem aquele que é o invejoso que joga na sua cara a inveja, que ele não tem um pudor, não tem pudor nenhum sobre a inveja, sobre nada. Então ele vai falar na tua cara que você é menos, que você não pode subir, que ele subir na vida, que você vai te deixar vai te quebrar, vai te deixar sempre desmoralizado, sempre com mal-estar. E pior, vai fazer você passar o pior dos mundos, que é vergonha,
ele vai te envergonhar na frente dos outros, vai te desqualificar na frente dos outros e ele vai também te humilhar. Então é um invejoso de que muitas vezes não vê o teu progresso como conquista e sim como ameaça. Então a gente vê isso daí de mães que são narcisistas e que elas acabam fazendo aquelas triangulações e se sentem sempre ameaçadas pelo sucesso das filhas, no caso, e essas filhas podem evoluir, são mais jovens do que elas não aceitam, porque é tipo aquela história da gata borralheira, ela não pode ser jovem, não pode ser bonita e a mãe não pode envelhecer nunca. Então tem aquela história de inveja da juventude da filha, inveja do feminino da filha e a dificuldade de passar o bastão da feminilidade, do bem-querer para essas filhas, porque a mãe tem inveja, porque a mãe vai envelhecer e se ela vê as filhas crescendo, ela vai ter que lidar com o próprio envelhecimento. A gente pode ampliar isso daí também, já que a gente está falando em âmbito de inveja familiar, eu estou colocando a questão da perversão no sentido hoje especificamente da inveja, porque ela está além da perversão, ela está muito além porque ela coloca as pessoas na nossa realidade de hoje, onde existe essa sociedade que tem uma matriz de funcionamento que coloca essa competitividade e, portanto, ela é irmã gêmea da inveja. Então, a gente está num sistema sociopolítico e cultural que traz muito disso. Então, a gente pode falar, inclusive, dessa questão da mulher que está tomando espaço cada vez mais e pode falar que esses homens estão com inveja da mulher, por exemplo. A gente pode falar dessas mulheres que estão também com inveja desses homens, porque eles estão no mercado e elas querem um lugar e elas também ficam com aquela inveja desse lugar do homem, vão querer tirar todas as características fálicas do homem. Mas tem muitos tipos de inveja, não é? Então a grande questão aqui é que como que você vai lidar com esse tipo de situação na sua vida e que existe muito mais do que você imagina. Às vezes você acha que você está com um ombro amigo, que você está com pessoas que vão te apoiar, você conta uma história de sucesso e que você menos tem amizade, apoio, carinho e a pessoa bater palma junto com você por conta das suas conquistas. E sim uma inveja dizendo assim, olha, e é uma inveja inconsciente, interessante, é uma inveja cultural. Que assim, como que eu vou ficar feliz com a vitória dele se eu não estou tendo esse tipo de vitória e se eu estou nesse momento menos, e as pessoas acabam não enxergando o agora delas e vivem no cenário impossível, porque você não pode jamais viver a vida do outro e acabam perdendo o melhor que elas têm na vida, que é a qualidade de vida que elas podem ter. Elas próprias são autoabusadoras, isso que elas não sabem. A gente fala muito das pessoas que abusam do outro pela inveja, mas a pessoa que é a invejosa, ela com certeza não é uma pessoa que está feliz, é uma pessoa que está almejando algo que ela nunca tem. E aquele termo que eu falei, que existe em alemão, ele é um termo que ele diz: eu tenho prazer na derrota do outro. Eu estava olhando aqui, eu acho que o termo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei falar direito, ele chama Schadenfreude, sei lá. Então alegria e satisfação em relação ao mal-estar provocado no outro. Tá? Então eu tinha dado uma procurada aqui e é isso daí. Então, como que você vai ter alegria e satisfação? Você deve estar muito mal, mas muito mal, para você ter alegria e satisfação quando o outro está passando mal. Vocês concordam? Então,
Então, muitas vezes, isso daqui é uma colocação muito boa aqui da Marta, que a inveja não independe, olha, você pode ter uma pessoa, vamos falar em termos financeiros, você pode ter uma pessoa que, tanto hierarquicamente como financeiramente, ela pode ser mãe, pode ser um marido, uma esposa, pode ser que tenha mais bens financeiros do que o cônjuge ou do que o filho. E aí vai fazer uso para ter poder, porque é um mecanismo de poder sobre o outro, porque continua com aquela inveja. Tem inveja do crescimento do filho, tem inveja da identidade desse filho, tem uma inveja de como que ele está podendo se desenvolver. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar de todos os jeitos possíveis e imagináveis para essa pessoa não mostrar a luz que ela tem, porque eu invejo quem tem luz. Então não é especificamente a pessoa em si, não. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, para as pessoas, que esse tipo de atitude, de inveja, de mau agouro em relação ao outro, ele não é pessoal. Ele não é porque é você e é direcionado a você. Você é só um cenário da pessoa que tem inveja. Então a pessoa que tem inveja, realmente ela está sonambúlica em relação a ela própria, porque ela não encontra e não reconhece as próprias capacidades que ela tem, não teve um movimento de autoiluminação e fica olhando a luz do outro, as conquistas do outro. Então ela fica com uma dificuldade enorme de entrar em contato com esse outro, e vai fazer todo esse mecanismo para tirar o poder do outro. A gente tem situações de filhos também que não reconhecem de modo algum as conquistas dos pais. Os pais que uma de pais para filhos, e tem filhos que têm isso em relação aos pais. Então eles acham que esses pais também têm obrigação infinita em relação aos filhos. São pais que deram demais, e muitos pais que não souberam dar limites e ofereceram muito para esses filhos, e eles acabaram não entendendo que existe um sacrifício muitas vezes desses pais, de trabalho, de dedicação, que é um ato de amor, sim, mas também falta um reconhecimento de muitos desses filhos que são extremamente exigentes e críticos com esses pais, que passaram por uma vida inteira de trabalho, de suor para dar a educação desses filhos, e existe em muitas famílias essa falta de reconhecimento, que também é um tipo de inveja. A gente pode colocar nesses termos, assim, esse pai ou essa mãe, eles conseguiram, eu não consegui, eu estou numa sociedade competitiva, então eu vou dar uma de sabichão sem ter passado pelo caminho do aprendizado, que a gente vê muito nesses, não em todos, mas em muitos jovens que acham que eles já são sabedores de tudo, não passaram pelo caminho do conhecimento e de lidar com inúmeras frustrações, até porque não tiveram, e acabam não reconhecendo e invejando todas as posses e as coisas que os pais tiveram, e começam a ser filhos abusivos, quando eles acabam denegrindo muito das características que são que fizeram esses pais chegarem aonde eles chegaram. Então, o que eu estou fazendo nesta live específica de hoje? Eu estou dando vários sinais de como que essa inveja pode fazer o serviço de destruir a identidade do outro, e como que a gente pode se blindar em relação a isso para não se identificar com esse tipo de demanda do outro. Lembrando que essas demandas, elas são sempre vindas do cenário interno e nunca é pessoal. Então, mesmo quando eu falo desses filhos para com os pais, é o mundo interno desses filhos que não estão enxergando com clareza quem é esse outro. E a pessoa que inveja o cônjuge e que tem todos esses mecanismos que eu abordei hoje na live de hoje, elas pode ter certeza absoluta que o outro é uma névoa para ela, é uma névoa ameaçadora.
Então, um dos mecanismos importantes para aquele que se percebe invejado, com uma inveja destrutiva, né? Não que eu tenho medo da inveja do outro, não, porque aí já é um outro assunto para a gente falar numa outra live. Mas aquele que efetivamente se abre ou costuma se abrir de modo despreparado e totalmente espontâneo, sem perceber que pode haver uma situação de inveja, precisa compreender que existe inveja sim, então você vai se abrir sabendo que você não vai abandonar a sua estrutura total, né? Você pode ser espontâneo de todo jeito, mas ser conhecedor de que esse tipo de pessoa existe. E do mesmo modo que a pessoa não está enxergando você, que você possa ver que a pessoa está num ciclo adoecido. Então, na hora que você ouvir algo que não te cai bem, porque sim é uma inveja e que o intuito é fazer aquela seca pimenteira, né? Te secar, tirar toda a tua capacidade de ter alegria legítima, genuína. Então você pode olhar esse outro, sabendo que é uma pessoa que tem um adoecimento importante. Então veja o outro dentro do circuito dele, porque se você se quebrar, você está misturado, literalmente misturado nesse tipo de energia, e muitas vezes por despreparo, porque você está tão ingênuo soltando a sua alegria, querendo compartilhar, que você literalmente leva uma rasteira e já entra nessa história onde esse invejoso que se torna um abusador, ele ganha, porque ele vai quebrar a tua legitimidade de alegria e da conquista, e muitas vezes o invejoso ele vai ter a capacidade de te colocar em dúvida sobre as suas capacidades, porque ele vai vir num lugar que ele sabe e vai te colocar inseguro em relação às coisas que você conquistou ou sabe. Então é muito importante que você tenha certeza da tua estrutura, saiba quem você é e saiba que esse tipo de pessoa existe, é o que mais tem por aí, tá? E que existe uma grande diferença entre você admirar os feitos do outro e você invejar os feitos do outro, tá? E que vocês todos, que nós todos possamos estar nos honrando nós mesmos nas nossas conquistas e sedimentando as nossas qualidades, que eu tenho certeza que de todos nós, mesmo daqueles que invejam, não são poucas. Todos nós temos muitos pontos iluminados e a serem iluminados por nós mesmos, pelo nosso próprio olhar. Então, é fato, Rosa, o invejoso está sempre achando que ele é invejado, né? Isso daí é 100% também, tá? Então, que vocês possam com essa live ter uma ajuda para vocês poderem observar muitas pessoas que estão invejando que é um filme que não pertence a vocês, é um filme adoecido, é como se vocês estivessem vendo uma tela de cinema de um personagem que não precisa pertencer à história de vocês, que ele vai tentar ciscar, mas vocês estão em outra dimensão de realidade, usufruindo as conquistas que vocês têm, iluminados e com um olhar de significado para vocês próprios. Sim, a inveja é um tipo de abuso, por isso que eu estou fazendo um alerta para vocês prestarem muita atenção, porque muito do mal-estar que vocês se sentem e que vocês se sentem quebrados, desmoralizados, fragmentados quando vocês estão bem, com vergonha, meio que humilhados, isso daí é literalmente um mal-estar provocado pela inveja. A inveja do narcisista e do psicopata, ela vai na mesma cena, é para destruir o outro. Então é exatamente isso, olhar, saber que é um movimento adoecido e assistir esse movimento como um filme que não te pertence, porque se você se quebrar e se você entrar em contato com esse tipo de dando crédito pro abusador, pro invejoso, você já está laçado. E o que eles mais gostam é de intriga, de mal-estar, porque assim você vai ficar com menos energia e eles vão estar
no lugar do prazer por te destruir, por ver você destruído, você se sentindo menos, você se sentindo desmoralizado, e eles vão se nutrir disso porque eles vão se sentir um pouco melhores, tá bom? Então é isso para hoje, tá? Um grande beijo para vocês e a minha fala de sempre, que é quanto mais despertos melhor. Um super beijo para vocês e até a semana que vem.